O Irã não negocia paz, ele se prepara para a guerra. O presidente Donald Trump sempre entendeu isso e as últimas admissões do regime provam que ele está certo. Em uma entrevista recente, Ali Larijani, o recém-nomeado secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, descreveu as perdas devastadoras de Teherã em seu conflito com Israel como não encerradas, mas pausadas. Ele explicou como o Irã está reformulando sua doutrina de defesa, reconstruindo suas defesas aéreas, fortalecendo suas forças de mísseis, expandindo suas redes de radar e buscando sistemas avançados de potências como a China. O mais importante foi sua reafirmação do eixo da resistência, uma rede transnacional de milícias do Líbano ao Iraque, Síria, Gaza e Iêmen. Larijani comparou esses grupos ao apoio de Washington a Israel, reconhecendo abertamente que o Hezbollah, o Hamas e as milícias xiitas são braços avançados da proteção de poder iraniana. Durante anos, Teherã alegou que essas milícias eram movimentos independentes. Agora, um de seus mais altos funcionários admite o óbvio: elas são extensões estratégicas da dissuasão iraniana. Isso não foi um deslize, foi uma declaração de intenções e revelou a face de um regime que prospera não na paz, mas na desestabilização permanente. O contraste com a abordagem de Trump não poderia ser mais nítido. Desde o início, Trump rejeitou a ilusão de que Teherã pudesse ser persuadida à moderação. Ele reconheceu a doutrina do regime: mentir, protelar e exaurir o adversário até que seja o momento certo para atacar. No entanto, sua postura não é imprudente. Ele deixou claro que os Estados Unidos não buscam guerra sem fim e deixou a porta aberta para o Irã mudar de rumo. Mas Trump nunca confundiu diálogo com confiança. As palavras de Larijani mostram quão correto este instinto é. O Irã não está moderando, está recalibrando sua abordagem. À primeira vista, Teherã pode parecer mais fraca do que em décadas. O Hezbollah perdeu comandantes e capacidades, o Hamas está destroçado após quase 2 anos de guerra e as milícias xiitas no Iraque voltaram sua atenção para a riqueza do petróleo em vez das bases americanas. Até os Houthis silenciaram após o lançamento simbólico de foguetes contra Israel. Mas as aparências enganam. Larijani deixou claro que esses reveses são temporários. O Irã instalou um novo Conselho Supremo de Defesa que é encarregado de reparar falhas sistemáticas nas capacidades de defesa da República Islâmica. O Conselho acelerará os programas de mísseis e drones e buscará parcerias no exterior para adquirir aeronaves e radares de última geração. Para observadores externos, isso pode parecer uma calmaria. Para Teherã, é uma oportunidade para recarregar as energias. Silêncio não indica rendição, é apenas mais um estratagema. E a história mostra o que acontece quando adversários confundem uma pausa com paz. A dependência do regime em relação a representantes reforça esse perigo. Ao celebrar as milícias como irmãs, não como fardos, Larijani revelou que o Irã incorporou sua influência aos conflitos da região com precisão deliberada. O Hezbollah entrincheirado no Líbano, o Hamas em Gaza, as milícias xiitas no Iraque, os Houthis no Iêmen, cada um é uma ferramenta para projetar poder além das fronteiras do Irã, ao mesmo tempo que isola o próprio regime. É por isso que a paz na região representa uma ameaça existencial tão grande para Teherã. Nada demonstrou isso melhor do que os Acordos de Abraão. Ao promover a normalização entre Israel e os Estados Árabes, o presidente Trump criou o desafio mais poderoso ao projeto revolucionário do Irã. Os acordos ofereceram um Oriente Médio organizado em torno do comércio, da cooperação em segurança e da coexistência, tudo o que o Irã teme. Não é coincidência que os representantes de Teherã tenham atacado iniciativas de paz com tamanha ferocidade.
O massacre do Hamas em 7 de outubro foi planejado para sabotar a normalização. O Hezbollah explora tensões sectárias para paralisar o Líbano. Os Houthis disparam mísseis contra países do Golfo para minar a cooperação regional. A paz expõe a irrelevância do Irã. A franqueza de Larijani também destaca a dependência do regime em relação à dissimulação. Durante décadas, o Irã negou o controle sobre essas milícias, insistindo que elas agiam de forma independente. Agora, seus líderes admitem o que sempre foi verdade. O eixo da resistência faz parte da infraestrutura militar do Irã, um arsenal distribuído projetado para atacar Israel, os Estados Unidos e rivais árabes por procuração. Trump alertou que esse era o caso o tempo todo. Hoje, o regime confirma isso. O Líbano oferece um exemplo claro de como o Irã opera. Pela primeira vez em anos, o governo encarregou o exército de planejar o desarmamento do Hezbollah. Severamente enfraquecido após os ataques israelenses que mataram seu líder Hassan Nasrallah e degradaram seu arsenal, o grupo enfrenta forte pressão. No entanto, mesmo agora, resiste por meio do conhecido Manual de Ameaças Sectárias e Paralisia Política. O Hezbollah enquadra o desarmamento como um ataque à comunidade xiita do Líbano, enquanto o Irã o elogia por resistir à intervenção estrangeira. O objetivo não é vencer, mas impedir que o Líbano se manter o país suficientemente fragilizado para continuar servindo como base avançada do Irã. A lição é inequívoca, somente uma pressão implacável pode interromper esse ciclo. O diálogo sem consequências encoraja Teherã. O que é necessário agora é a determinação para aumentar os custos reais, sanções paralisantes que interrompam as exportações de petróleo do Irã, ações coordenadas para estrangular suas redes financeiras ilícitas e, se necessário, ataques decisivos contra seus ativos militares e seus representantes no exterior. Donald Trump viu essa verdade com absoluta clareza, mais do que qualquer líder antes dele. Ele compreendeu que a paz no Oriente Médio não se preserva por ilusões, mas sim pela força, vigilância e disposição para agir. Os Estados Unidos precisam invocar essa mesma clareza agora, porque o Irã jamais deporá suas armas voluntariamente, continuará recarregando até que seja detido. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!